Oi, galera, tô falando de bichos. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ana Flávia e a gente fala sobre dicas, curiosidades e informações do mundo pet. Hoje a gente está aqui com a doutora Gabriela Madruga, ela é fundadora da Move Eye, que é uma clínica especializada em atendimento oftalmológico veterinário. Seja muito bem-vinda falando de bichos. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela Madruga, sou oftalmologista veterinária, diplomada pelo Colégio Brasileiro de Oftalmologia Veterinária, e hoje nós vamos comentar um pouco sobre as doenças oculares nos animais. Eu queria começar te perguntando quais são as doenças oculares mais comuns que afetam cães e gatos. Bom, a primeira doença que eu mais atendo é a úlcera de córnea. Então, assim, a úlcera de córnea, principalmente nesses cães que têm o focinho achatado, né, devido à abertura palpebral, porque todo mundo acha que eles têm o olho maior. Eles não têm o olho maior, eles têm o olho mais proeminente, mais para fora. Aí, sendo assim, evapora mais rápido a lágrima desses pacientes e eles são mais predispostos a ter úlceras de córnea. Além disso, os animais também têm pelos que nascem fora do lugar, né? Então, eles têm o cantinho, né, do olho viradinho, o cantinho da pálpebra, né, viradinho para o lado de dentro, encostando no olhinho dos pacientes, os cílios que nascem, né, de encontro para a córnea, então machuca também. Traumas, né, gato e cachorro, quando vivem junto, pode acabar tendo algum trauma. A segunda doença que eu mais atendo é inflamação intraocular, né, então, qualquer doença sistêmica, então a doença do carrapato pode causar uma inflamação intraocular. Então, essas duas doenças são as que eu mais atendo, assim, no meu consultório, no meu dia a dia. E quais são os sintomas mais comuns desses que o tutor precisa ficar de olho no dia a dia? Que tem algum sinal de que o pet pode estar com alguma doença ocular? Bom, o sinal clínico mais comum, que eu acho que todo tutor, ele tem que observar isso, é piscar demais, né? Fechar muito o olho, ficar com esse olhinho um pouquinho mais piscando mais do que o normal, isso aí é chamado de blefarospasmo. Outro sinal clínico que a gente observa é o lacrimejamento intenso. Então, aqueles olhos que ficam muito lacrimejando, então a pele, o pelo fica muito molhado, isso é chamado de epífora. E o terceiro sinal é a vermelhidão na parte branca do olho, né? Então, se o pet tiver com o olhinho mais vermelho, né, que é também chamado de hiperemia, o tutor ele tem que notar esse sinal clínico que é importante para levar até o oftalmologista veterinário. Quando o tutor se depara com esse tipo de situação, ele pode também levar num veterinário que é clínico geral ou já é recomendado ele ir direto no especialista? Bom, essa pergunta é maravilhosa, porque assim, dependendo da cidade, não vai ter o especialista, né? Então ele vai ter que levar no clínico geral. Eu acho que o clínico geral ele consegue sim atender o básico, o começo, né? E a emergência naquele momento. Mas o ideal seria ele levar direto já no oftalmo, porque o oftalmologista ele tem os equipamentos próprios para estar avaliando e chegando num diagnóstico preciso. O clínico geral, ele vai conseguir fazer apenas o básico, ele não vai fazer todo o exame e tentar chegar numa causa, né? Porque não adianta a gente saber qual é a doença, tudo bem, tem uma úlcera de córnea, ok, não adianta eu tratar e não descobrir quem causou isso. E através dos aparelhos a gente consegue meio que adivinhar o que aconteceu, né? Através dos equipamentos, porque ele tem magnificação, a gente consegue ver a pressão intraocular desses animais, dilatar a pupila. Então, assim, o ideal, né, o mundo ideal seria levar direto no oftalmologista para você simplesmente fazer uma vez só a consulta. Uma vez que você vai no clínico geral, às vezes você vai fazer a consulta com o clínico geral, vai melhorar, e depois de um mês, dois, pode acabar retornando, porque não descobriu a causa, né? Aí acaba indo duas vezes no médico veterinário. E tem telemedicina ou atendimento domiciliar? Bom, tem atendimento domiciliar, algumas pessoas fazem. Aqui em Uberaba eu tenho uma aluna minha fazendo, mas não é todo lugar que atende a domicílio por conta dos equipamentos em si, né? Essa difícil ficar carregando, os equipamentos são pesados. Mas tem também telemedicina. Eu costumo fazer a telemedicina, mas entre veterinários. Então, o veterinário atendeu de madrugada algum caso e quer me mandar
e é de outra cidade, quer me mandar, eu tô sempre alerta e sempre fico tentando ajudar esse médico veterinário. Então, ele precisa saber o básico para ele me falar, os reflexos como estão, os testes específicos que eu ensino esse médico veterinário a fazer naquele momento e passo já um tratamento prévio, assim, né, para ajudá-lo até encontrar um especialista mais próximo da região, né? E quais são as raças de animais, tanto cães quanto gatos, que têm mais predisposição até essas doenças? Os mais comuns são os braquicefálicos, igual eu disse, né? O nariz achatado, então esses que têm a cabecinha muito pequenininha, né, com o focinho muito achatadinho, são os mais comuns. Eles, coitados, eles têm mais alterações oculares por conta dessa abertura da fenda palpebral, então o olho fica mais exposto, a qualidade da lágrima ela é pior, esses pelos, né, ficam em contato direto, há mais facilidade de ter um trauma, né? O olho tá mais para frente, acaba tendo um trauma com mais facilidade. Então, assim, cães, principalmente os bulldogs, shih tzus, lhasa, pugs, em gatos, os persas são os mais comuns de terem alteração. Como que a idade do pet pode afetar a questão da saúde ocular? É mais comum em idosos ou não tem uma idade específica? Tanto animais jovens quanto animais mais velhos podem estar susceptíveis a ter algum problema ocular. Então, por exemplo, eu atendo muitos tutores que chegam no meu consultório e falam: ah, meu animal é velho, por isso que ele está cego. Não necessariamente, né? Isso é um mito. Então, se você leva seu animal de estimação anualmente no oftalmologista veterinário, igual era para estar levando seu filho, era para estar nós mesmos, adultos, indo no oftalmologista com maior frequência, um a cada 2 anos, pelo menos, né? Você previne doenças. Então, consequentemente, esse animal, quando for atingir uma idade mais velha, não necessariamente ele vai ficar cego. Mas uma das doenças que a gente vê que altera com o passar do tempo seria a lente intraocular causando uma esclerose nuclear. O que significa isso? O olho do animal ele vai ficando mais esbranquiçado lá dentro, mais azulado lá dentro, e muitas pessoas se confundem com catarata. E nem sempre é catarata, às vezes é só um envelhecimento normal da lente. Então, esse é uma das doenças que vai atingindo a partir de 7, 8 anos de idade, o animal já vai tendo essa alteração dentro do olho. E a catarata também, né? Porque o animal que tem uma catarata hereditária, ele vai ter a partir dos 7, 8 anos, pode ter a qualquer idade catarata, né? A gente faz cirurgia de catarata com paciente de qualquer idade, mas você costuma ver em animais mais velhos também. Eu não queria falar esse negócio de catarata em animal mais velho, porque todos chegam para mim e falam: ah, ele tem catarata. E muita gente acha que eles se confundem. O cliente, ele acha que tudo é catarata, entendeu? Tá Entendi. cego. E aí eu fico morrendo de medo de falar que tem catarata, e aí eles não. Porque como a cirurgia de catarata é uma coisa cara, é meio difícil de todo mundo ter o dinheiro para fazer, muitas pessoas não levam no oftalmologista por conta disso, acredita? Porque eles falam assim, é caro. Aí eu penso, cara, leva primeiro para a gente saber se é. Porque se for, ok, não faz, mas trata a inflamação, vai cuidando do animal, né? Só Aham. que aí a pessoa não leva porque é caro, e aí o animal fica sentindo dor, e às vezes era outra coisa que tinha cura. Você Nossa, entendeu? Isso eu atendo demais. Gente que entendi. fala, ah, é catarata, chega lá e não é. E falando sobre medicina preventiva, você já falou sobre a necessidade de todo ano, pelo menos, ou de 2 em 2 anos, levar o pet, mas tem alguma outra coisa que o doutor pode fazer? Alguma limpeza? Acredito que as limpezas todos os dias. Então, assim, vamos nos atentar a só os cães que têm esse focinho achatado. Eles precisam de uma atenção especial. Esses que têm um focinho mais longo, é muito difícil deles terem tantas alterações como os de focinho achatado. Então, assim, observar com uma lanterna, né? O tutor, ele tem que ser um pouquinho mais observador. Então, o que eu vejo no meu consultório é que os tutores, tem muitos que são muito observadores, até uma manchinha sabem tudo, e outros que não observam detalhes. Então, assim, o que que a gente pede? Ou deixar ele tosadinho sempre, ou ele deixar o pelo longo, mas pentear, né? Não deixar esses pelinhos ficarem caindo no olhinho. Bater uma lanterna, né? Pegar uma lanterna do celular, não custa nada. Você tá assistindo TV, você pega a lanterna, dá uma olhadinha no olho do pet, só para você ver se tem alguma alteração, se precisa já levar antes mesmo de dar o problema. E outra dica que a gente pode dar, assim, de medicina preventiva seria todos esses que têm focinho achatado, utilizar o lubrificante diariamente. Né? Então, tem um lubrificante humano mesmo, né? Chega lá na farmácia e fala, eu quero um lubrificante. Você vai comprar um lubrificante e fazer nesses animais, né? Nós, oftalmologistas, gostamos de lubrificantes à base de hialuronato de sódio, Uhum. que é o
Ilogel, Iabac, Viofta, Luna. Então, tem uma variedade. É só chegar no farmacêutico que ele vai te indicar. É um pouquinho mais caro, mas dura mais tempo na superfície ocular. E nós, com essa rotina que nós temos, né? A gente não tem tempo para ficar pingando colírio no olho dos cães e dos gatos a cada minuto, né? A gente não tem essa condição. Então, fazer umas 2 vezes ao dia já está excelente. Quais que você consideram são os maiores desafios no diagnóstico precoce de uma doença? Essa pergunta é um pouco difícil, porque assim, eu acho que o meu maior desafio na oftalmologia veterinária é o tutor se conscientizar em fazer a consulta preventiva, né? Eu acho que isso é o mais difícil, porque eu nunca atendo algo preventivo. Ah, eu trouxe meu animalzinho para avaliar, para ver se há algum problema. Ele é jovem ainda, vamos ver o que que ele tem para a gente já prevenir alguma doença futura. É muito raro da gente atender. Eu, quando fiz meu doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, lá tem o Eye Certification, que é muito importante. Então, todos os animaizinhos que querem procriar, ou seja, desde novinho, eles vão em várias áreas, passam por várias áreas para saber se eles podem procriar, e nisso eles vão desde novinho, né? Então, eles já sabem quais são as alterações que tem, né? Então, acho que o meu maior desafio é a conscientização mesmo de fazer consulta preventiva, ao invés de esperar acontecer. Porque tem muitas doenças que não tem cura, e aí o tutor chega, por exemplo, um glaucoma. Aí o tutor já chega com a pressão intraocular. Glaucoma nada mais é do que a pressão intraocular aumentada. Então a pressão já está alta, a gente está entrando com medicações, eles ficam super frustrados que, infelizmente, a gente acaba perdendo a visão desses pacientes, mas a gente podia ter feito algo preventivo antes. Hoje em dia, a medicina veterinária está bem evoluída, então existe exames específicos para a gente saber se esse animal vai ter esses problemas ou não, e já prevenir, né? Então, eu acho que isso que é a meu maior desafio, assim, na oftalmologia veterinária. A alimentação e a nutrição do pet no dia a dia pode afetar de alguma forma a saúde ocular? Sim, uma boa alimentação acho que é maravilhoso para qualquer animal, mas não só para a saúde ocular, mas para a saúde de todos os órgãos. Eu acredito isso não só para os animais, né? Isso cabe a nós também, né? Se alimentar bem. Ontem eu fiquei pensando nisso que não é todo dia que a gente come certinho, né? Então, assim, alimentos ricos muito em gordura, por exemplo. Pode ter depósito de gordura na córnea. Então, você vai ver um monte de tecido branco, né? Eu vou falar tecido, que é uma forma de dizer, mas é um depósito de gordura na córnea. A gente sabe que a deficiência de ômega 3, a deficiência de vitamina A, vitamina E, pode dar alterações na retina, alterar a visão desses pacientes. Então, a deficiência de taurina, por exemplo, em gato, pode causar cegueira em gato também. Então, se você não fizer uma alimentação saudável, ou no seu gato, ou no seu cão, você pode ter alterações oculares. Então, a gente indica tá passando aí por um nutricionista ou por um nutrólogo veterinário, para ele também te dar esse respaldo, porque também não adianta você, tô dando a ração, mas eu não tô dando uma ração de qualidade. Então, isso é importante a gente passar pelos veterinários e entender que faça uma alimentação natural. Ok, eu amo alimentação natural, mas então faça adequadamente. Não é o que você come que o animal tem que comer. O animal tem que comer alimentos diferenciados, não é igualzinho à nossa comida, não é o mesmo tipo de preparo. Então, se você passa por um responsável da área e faz adequadamente, aí tem a chance de dar tudo certo mesmo, e aí a saúde ocular vai ser melhor nesses cães e nesses gatos. Falando um pouquinho agora com os veterinários, quais são os avanços mais recentes, alguma coisa interessante que você pode citar da medicina oftalmológica veterinária? Bom, eu acho que nesse momento a gente tem vários avanços, né? Então, por exemplo, você tá a cirurgia de retina. O pioneiro da cirurgia de retina aqui se chama João Kleiner no Brasil, né? Só tem ele aqui no Brasil fazendo. Então, retina, que é algo muito, né? Muito avançado, então já existe no Brasil, isso é maravilhoso. Cirurgia de catarata, a gente faz aqui em Uberaba, todas as cidades já estão fazendo, então isso é um avanço demais, né? Porque tem muita gente que fala, meu cão tem catarata, mas não tem ninguém aqui para operar. Tem, hoje em dia você pode procurar, porque já tem bastante cirurgião de catarata espalhado aí pelo Brasil. Cirurgia de transplante de córnea é também um
avanço para a gente. Então, esses animais que perfuram o olho, antigamente, é, tinha que ser submetido a retirar o olho, né? Se você for parar para pensar. Isso há muitos anos atrás, tá? Não agora. Então, hoje em dia, existe muitos avanços. Como que as pessoas podem entrar em contato com você? Conta um pouquinho pra gente de onde você tá. Bom, eu tô morando aqui em Uberaba, então eu tenho uma clínica dentro de outra clínica ainda, né? Um dia eu vou ter minha clínica fora, né? Só de oftalmologia veterinária, que é a Movie. Vocês podem também me encontrar pelo Instagram. O meu Instagram é Gabriela Madruga Oftalmovete. Tenho também um Instagram apenas de oftalmologia veterinária, então aqueles que são interessados apenas, quem são, né? Ou oftalmologistas veterinários, ou até mesmo veterinário que tem interesse em saber conteúdos de oftalmologia, eu tenho o brave.ai. E também pelo WhatsApp, né? Eu tenho um WhatsApp que, se vocês quiserem, a gente pode deixar aqui, que é o 034 999 27 4770. Então, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou sempre aberta para qualquer pergunta que vocês tiverem. E veterinários que assistirem, a gente também está aberto a ajudar, né? A gente sabe que não tem como a gente saber tudo de tudo. Se você me perguntar hoje sobre ortopedia, eu não vou saber, né? São anos fazendo oftalmologia, então eu não vou saber e eu vou procurar ajuda com profissionais específicos. Então, a gente sabe que o clínico geral, ele não é obrigado a saber tudo de tudo, mas ele precisa ter amigos, né, que saibam um pouquinho de cada área para ajudá-los na hora do atendimento. Então, eu estou aí aberta a qualquer pergunta que todo mundo tiver. Perfeito, muito obrigada por participar dessa Então, entrevista. obrigada a você. Demorando. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com um amigo. Um beijo e até o próximo vídeo.